Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre o que eu faria diferente se eu fosse iniciar a estudar pro Enem do zero, né? Iniciar tudo. Eu sei que tem muita gente nisso, né? Vai começar a estudar agora pro Enem. E aí eu vim falar algumas coisas que eu fiz no meu 2024 pra estudar pro Enem 2024 e o que eu faria diferente também, que eu vou iniciar fazendo diferente para esse ano também, 2025, para a gente ter isso. E aí, como eu sei que muita gente vai iniciar, tá meio perdido, eu iniciei muito perdida, então eu não sabia muito bem o que fazer. Então eu queria falar um pouquinho, né? Porque eu precisava também dessa ajuda, como eu sei que alguns de vocês precisam. Trouxe aqui uma colinha daqui do meu lado, então se eu olhar um pouquinho pra baixo é só porque tem tópicos que eu botei aqui pra não esquecer de jeito nenhum, tá certo? E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e sobre minha experiência de como foi o 2024. E aí o que é que acontece? Eu sei, eu conheço muita gente, assim como eu já fui. Eu fui aquela pessoa que passou o ensino médio todinho sem estudar. Passei a faculdade, não sabia estudar também. Então, tinha isso, né? Não sabia estudar, não sabia por onde começar. E aí, quando eu inicio a minha jornada para o estudo pro Enem, eu precisava dar aquele primeiro passo, precisava começar a estudar. Então, a primeira coisa que é essencial é você dar o seu primeiro passo. Ai, mas eu não faço ideia de como começar a estudar. Pega uma matéria que você gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de matemática. Então, você vai, gosto muito de história também, e aí eu comecei mais por essa área mesmo. Pega aquela matéria que você gosta e vai, inicia por ela. Ai, hoje eu vou pegar um pouquinho sobre esse conteúdo dessa matéria e aí você começa a ver o conteúdo. Ai, que legal! Começa ali a fazer as anotações, ver videoaulas sobre eles. E o primeiro passo, ele é sempre o essencial. Porque se você não inicia, você não começa, não tem o que fazer muito, né? Então, fazer esse primeiro passo é o essencial que eu indico vocês fazerem. Então, senta um dia. Ai, mas é muito chato, muito cansativo. Eu sei que é chato, eu sei que é cansativo. Eu iniciei sem saber nada de estudo, sem ter estratégia nenhuma, e eu iniciei exatamente isso. Um dia eu olhei e disse assim: eu vou começar a estudar para o Enem. Sentei a bunda na cadeira, peguei um assunto de biologia, eu disse: vou começar por biologia. Não tinha muita facilidade ali, e foi por onde eu comecei. Comecei tudo do zero, de biologia para o Enem. Comecei vendo a introdução de tudo, e foi indo assim. E é isso que eu recomendo pra vocês. Se vocês não têm uma estratégia, vocês não sabem como é que fazer, inicia assim. Inicia, tem a matriz de referência do Enem, eu acho que você já conhece. É só pesquisar que vocês conhecem a matriz de referência. É meio que os conteúdos que caem no Enem, não exatamente os conteúdos dela, é bem confusa, mas você tem uma noção básica do que vai ter ali. E aí você pode pegar essa matriz e aí você inicia por aquilo. Ela não vai dar uma base muito boa, ou senão você pode iniciar tipo, ai, biologia eu sei que tem a origem da vida, então vou começar por a origem da vida. Ah, biologia tem a parte de ecologia, então vou iniciar a parte de ecologia. Ah, e assim por diante, matemática. Matemática eu não sei fazer as quatro operações, eu vou iniciar pelas quatro operações que eu sei que isso vai ser importante. E assim por diante. Então inicia sempre lá do início mesmo. Ah, mas eu já sei como física. Ah, eu já sei tal conteúdo de física. Mas ali, a base de física, por exemplo, é vetores. Tudo de física gira em torno de vetores. Se você não entender o vetor, você não vai entender muita parte. Então, não adianta pular etapas. Então, eu faria isso que eu tô falando pra vocês. Pegaria uma matéria que eu gosto, só pra não pegar alguma coisa difícil e você já ficar frustrado quando você sair. Então você pega uma matéria que você gosta naquele primeiro dia e faz isso. Pega um caderninho, vai anotando ali, vai fazendo as coisas, tá certo? Então esse daí é o primeiro passo que eu faria para iniciar os meus estudos, ok? E eu indico vocês fazerem isso também. E tentar fazer isso daí. Aí o que é que eu faria também? Eu percebi muito que é uma coisa que também muita gente acontece com muita gente, é o famoso vício nas redes sociais. Então, eu iniciei os estudos e eu não iniciei com isso. Iniciei meus estudos e eu perdia muito tempo vendo o Instagram. Via Instagram, ficava ali vendo no YouTube, não sei o quê. E eu, quando passava o dia, eu já tinha 4 horas, já tinha passado 4 horas e eu tava ali focada no que eu tava vendo no Instagram. Então, eu perdia muito tempo no início por causa disso. E aí foi quando eu disse: não vou mais olhar a rede social. É difícil.
Não vou dizer que é fácil, foi bem difícil, mas foi uma coisa que eu fiz. E eu recomendo vocês fazerem, porque você tem um foco, você quer aquilo, assim como muitas pessoas querem aquilo também. É só um ano, não é nem um ano, né? Se você iniciar a estudar pro Enem por agora, que tá no final do ano, o Enem em novembro, então são 11, 10 meses que você vai começar. Então, é interessante fazer isso. Você pode fazer, por exemplo, algumas coisas que eu já vi algumas pessoas fazendo. Eu me desvinculei até porque eu não gostava muito de postar essas coisas, então foi mais fácil. Eu gostava muito de ver o que o povo tava fazendo. Então foi mais fácil por causa disso. E aí, eu vi muita gente falando assim, olha, na semana, segunda a sexta, não olha. Final de semana é momento de descanso. Vai, pega ali, vê o que tá acontecendo, olha e tal, faz as coisas. Então, vocês podem começar a fazer isso daí. E aí, vai fazendo, vocês vão ver que vocês vão evoluir muito mais e vocês vão começar a criar um hábito de estudo muito maior do que tinha, tá certo? E aí, outra dica que eu dou é não deixar nenhum dia de estudar. Não deixe. Ai, mas eu tô doente. Eu sei, estudar doente é horrível. Sendo que você tá ali naquele hábito, você tá querendo criar um hábito, que esse hábito é o de estudos. Então, se você parar ali em algum momento, pode desandar tudo, porque você parou. Ai, não estudei hoje. Aí você acorda amanhã, você já vai acordar meio assim. E se eu também não fizer isso hoje? Ontem não deu problema nenhum. E não sei o quê. Então, eu não recomendo fazer isso daí, tá certo? Tenta estudar nem que seja uma questão. Vou pegar aqui uma questão, vou começar a fazer ela. Pronto, nem que seja só uma. Mas tenta não parar de estudar durante esse tempo. Todos os dias você pegando alguma coisa. Claro que final de semana você pode descansar. Claro que tem aqueles dias de tipo, hoje eu vou pro aniversário. Hoje é meu aniversário, não quero estudar. Tem sempre esses dias assim, você pode dar esses descansos para não ficar cansativo demais. Sendo que, mesmo dando desses descansos, tenta não parar, criar uma rotina mesmo de estudos. Ó, meu foco é esse e eu vou conseguir. Então, vai ali criando aquela rotina, não precisa se matar, pegar 10 horas de estudos, não precisa. Então, cria essa rotina, faz tudo tranquilo que vai dar certo, tá certo? Outra dica que eu tenho pra vocês é tenta distrair a cabeça também. Não fica como aquelas pessoas falando, estudo 14 horas do meu dia. Estudo, meu dia tem 24 horas e o momento que eu não estudo é porque eu tô comendo, dormindo. Então, não seja assim. Não vai fazer bem para você. Não vai fazer, você vai chegar lá no dia cansado. Então, não faça isso. E sempre procure ter algum esporte. Eu, por exemplo, iniciei o ano não fazia muitos esportes, iniciei meus estudos sem muitos esportes. Aí iniciei a academia, sendo que a academia não é pra mim, não gosto, não suporto. E aí eu fui pro balé, e aí eu percebi que eu rendia muito mais quando eu tava fazendo exercício. Tinha os dias lá de fazer balé, e aí eu fazia, e eu sempre tava rendendo muito mais, tava me dando mais energia pra fazer aquilo, tá certo? E aí, eu também queria linkar isso daí a outro ponto de estudar direto, que é o ponto de não adianta você iniciar o seu ano estudando que nem um louco. Não adianta. Porque quando você chegar ali em junho, em maio, em julho, você vai estar extremamente exausto, não vai querer fazer nada, não vai render mais nada e tudo que você estudou vai ser por água abaixo. Então, inicia aos poucos, vai passo de cada vez. Hoje esse mês aqui eu vou estudar aqui a introdução de tudo. Vai estudando a introdução. Eu vou começar a estudar um assunto por vez. E vai fazendo assim aos poucos. Não adianta você se matar de estudar, porque você vai acabar ficando cansado no dia da prova. E isso daqui conta muito mais do que qualquer conteúdo que você tenha. Se você for com a sua cabeça e não estiver muito boa, você não vai fazer uma prova boa. Infelizmente, essa é a realidade. O Enem é uma prova de resistência. Então, você precisa estar bem, sua cabeça precisa estar bem, você precisa estar descansado para conseguir fazer uma prova boa. Não adianta você ficar se matando de estudar agora no início, ficar vendo 20 aulas por dia, ficar vendo 30 conteúdos por dia. Não adianta fazer isso. Vai fazendo aos poucos e que vai dando certo. Outra coisa que eu indico vocês é fazer metas. Então, você bota lá, olha, hoje eu quero estudar esse conteúdo, eu quero fazer 30 questões desse conteúdo e assim por diante. E aí você vai fazendo essas metas que vai dando certo, tá certo? E aí, outra coisa que eu indico também fazer, outro passo que seria interessante no caso, não é que seria interessante, eu realmente quero que vocês façam isso, que é já começar os estudos fazendo questões.
Ah, mas eu quero deixar as questões do Enem pro final. Ah, mas eu quero isso. Claro, tem vários simulados, tem várias provas do Enem, mas começa sempre resolvendo questões. Não precisa resolver uma prova por dia, não precisa fazer um simulado pro final de semana no início, mas sempre tá resolvendo questões. E isso daí já linka outro ponto que eu quero falar com vocês, que é ter um caderninho de erros. Não adianta você, porque hoje eu resolvi 180 questões. Se você resolveu 180 questões, dessas 180 questões, você acertou quantas? Pronto, dessas 180 questões eu acertei 160, errei 20. Mas por que você errou essas 20? Qual é o motivo do seu erro? Então, nesse caderninho de erros, você sempre vai anotar a questão, vai anotar o tópico da questão que você errou e vai anotar o conteúdo ali em relação àquele tópico. E aí você sempre vai dando uma olhada. Eu fiz muito isso no final agora do ano para o Enem 2024. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Tipo, tem questões que eu acertei no Enem desse ano porque eu fiz isso. E aí eu peguei isso, eu peguei esse caderninho que eu tinha e todo dia antes de dormir eu passava uma folhada. Não, às vezes eu não lia ele todo, mas tipo, eu lia metade, aí no outro dia eu lia outra metade e assim por diante. Até porque no final eu tava com muitas questões mesmo. E aí eu sempre botava assim. E aí o que eu, não, o que eu fazia nesse caderninho? Eu botava apenas tópicos, tipo, eu errei essa questão e essa questão falava sobre reino animal. E eu errei ela por causa disso. E aí eu botava correção, dizia o que era, como era que funcionava. E aí esse caderno era físico, eu realmente escrevia. E aí eu tinha um caderno não, tinha um documento no Word que eu botava aquela questão. E aí, a cada mais ou menos 15 dias, eu voltava ali naquele documento e tentava resolver a questão. Se eu acertasse a questão, pronto, beleza, tirava aquela questão de lá. Se eu continuasse errando, ela continuava lá. E aí eu ia fazendo isso. E aí eu sempre estava renovando, questões que eu errava, eu botava lá novamente, questões do Enem, questões de simulados, qualquer questões do tipo, eu sempre fazia isso. E é uma coisa que eu recomendo, porque o mais importante é resolver as questões, principalmente como é a minha área, matemática, principalmente eu indico isso vocês fazerem, principalmente matemática. É muito importante ter essas resoluções de questões em matemática. Você vai ver que quando você começa a resolver as questões, você começa a perceber que existe um padrão nelas. Elas não estão ali por um acaso. Tem questões que você resolveu em 2016 que tem uma muito parecida, um raciocínio muito parecido em 2023. E aí é muito importante fazer isso porque você vai começar a entender melhor como é que funciona, você vai começar a ver as coisas realmente. E aí eu indico essas coisinhas aí pra você fazer. Deixa eu ver aqui se não tá faltando nada. E é isso daí. E aí, por último, né, vou falar pra vocês que não se compara a ninguém. Então, vai ter muita gente aqui na internet. Tem muita gente que assina, por exemplo, cursinhos online ou até cursinhos presenciais que ficam falando: mas é porque hoje eu resolvi 600 questões por dia e assisti e vi 8 conteúdos por dia, estudei 10 horas por dia e isso daí. Então, tem muita gente assim, mas não se compare. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu jeito. É claro que tem as dicas, você pode pegar isso e aplicar na sua realidade. E aí, assim por diante, você pode ir fazendo, mas tenta não se comparar. Mas é porque fulaninho tá fazendo isso todos os dias, que ciclaninho tá me dizendo isso todos os dias. Mas será que a pessoa realmente tá fazendo? Também cabe essa questão, porque muitas pessoas gostam de falar, e às vezes não cumpre aquilo. Será que o estudo dela realmente tá rendendo do jeito que ela tá? Porque uma pessoa estudar 10 horas por dia vai ficar cansada. Então, às vezes, não tá. A pessoa se isolou do mundo. Às vezes, ali não é uma verdade verdadeira. E aí, é isso que eu indico vocês. Então, tenta não se comparar a ninguém. Tenta seguir algumas dessas dicas, principalmente a dica de ter o caderninho de questões, o caderninho de erros. E aí, eu tenho ele até hoje, eu vou usar ele. Na verdade, próximo ano eu vou comprar outro caderninho. E aí eu vou fazendo isso. E nesse caderninho é interessante dar sempre essa olhada, tá certo? E também colocar, quando chegar mais perto do Enem, você pegar outro caderno e fazer tópicos que você ainda está com dificuldade. Que aí quando você resolve essas questões, você começa a perceber isso. E iniciar desde o início, desde o primeiro momento, resolvendo questões. Porque, como estou falando pra vocês, não adianta só ver teoria, 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 teoria. Na teoria eu sei de tudo. Quando eu cheguei na prática, tem muita coisa que eu não sei. Então, praticar é sempre muito interessante, tá certo? Então, é isso que eu indico pra vocês. E espero que tenha ajudado alguém de alguma maneira, que você siga isso daí. E deixe aqui nos comentários como é que tá sendo a jornada pro Enem, qual curso que vocês querem. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.